Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Bom, tô de volta, né? Estamos voltando. Pra quem tava com saudade, pra quem tá mandando mensagem no direct, pra quem tá mandando mensagem no WhatsApp. Galera, precisei de um tempinho, né? De rede social, de criação de conteúdo, entre outros, né? Precisava dar uma ajeitada na casa. Mas graças a Deus estamos aí, estamos bem. E vamos voltar aí com tudo, né? Cheio de novidade para vocês. Novidade operacional, novidade em B3, novidade em criptoativo, cheio de coisa aí para mostrar para vocês nos próximos dias aí. E não podia ficar sem reativar esse canal do YouTube, né? Que eu sei que vocês gostam pra caramba. E é bastante importante, né? O que eu divido com vocês, eu sei que agrega conhecimento a bastante gente, né? Principalmente quem está disposto aí a estudar. Bom, sem mais delongas, né? E sem blá blá blá, vamos falar um pouquinho do dia de hoje, né? Tanto dólar quanto índice. Começando aqui pelo Doleta, né? Não mudei nada no meu operacional, só tô aqui, só acrescentei a variação do dólar, né, em porcentagem, por conta de parâmetros de um robô que a gente está fazendo o teste. Robô nosso, tá galera? Desenvolvimento nosso, tá? E logo mais vai estar aí disponível para quem quiser usá-lo. E o que a gente sempre olha para decidir como a gente vai trabalhar no começo de um dia? A gente sempre olha o que? O gap, né? Se existir um gap de baixa ou alta, já existe uma intenção naquela ponta, né? Seja na compra vendedora ou na ponta compradora, né? Opa, perdão. E a gente teve um gap de baixa hoje, né? Então o que eu vou pensar? Eu vou pensar em trabalhar venda, né? Vou buscar algum momento interessante para que eu faça uma venda, né? Começo do dia, né? Os primeiros candles a gente não teve nada. Teve essa puxada forte aqui só para buscar esse fundo, né? Buscou o fundo de ontem também, esse fundo mais alto de ontem. Mas nada interessante até o momento aqui. Voltou a fazer pullback acima da 200 dos 2 minutos e perdeu o volume quando rompeu a 20 e a 9 dos 2 minutos. Aqui, galera, não tem compra, não tem venda, não tem absolutamente nada a se fazer olhando gráfico de 2 minutos. Como o 5 serve de um filtro, né? Eu posso estar olhando o 5 e ver se tem algo nele, né? Quando eu olho o 5, ó, o que a gente já vê? Movimento de baixa expressivo, chegou próximo do 0,5% de queda e da média de 200 períodos e voltou a fazer pullback nas médias rápidas. Aqui você tem a vermelha, que é a 9, e a 20, que é a azul, né? Você já tem a vermelha calçando o preço por cima e você tem a 20 desacelerando esse movimento aqui, ó. A 20 estava ascendente, mas a gente já percebe ela desacelerando esse movimento. Poderia ser uma venda aqui? Sim, poderia ser uma venda, né? É uma venda de um risco um pouquinho mais elevado, né? Mas sim, é uma venda. Ah, Rodrigo, você não faz uma venda dessa? Depende muito do momento. Essa daqui, na verdade, hoje eu não fiz nenhum trade, tá? Acabei deixando passar o trade mais interessante do dia, então acabei não clicando mais. Porém, aqui seria uma venda sim, né? Um stop aí de 9 pontos e um possível alvo de 16,5, que seria aqui na média de 200 períodos, né? A gente vê que o preço aí andou 14 pontos, né? Se você pegar aqui e fizer uma projeção de Fibo, essa seria nosso alvo, né? Seria lá no 61. Porém, a gente sabe que tendo uma média de 200 períodos no caminho, a gente tem como obrigação ou pular fora nela, né? Se tiver muito próximo da entrada a gente filtra, ou por obrigação fazer parcial de pelo menos 70% da mão na média, né? Ainda mais uma média que aqui você já nota que ela estava bem ascendente, né? Mostrando que no preço, num período maior, o preço ainda se encontra em uma tendência de alta. Legal, não fiz essa venda. Preço veio aqui, testou o fundo do candle 1 e pau, porrou para cima. Porrou para cima e voltou a fazer pullback nas médias
rápidas de novo nos 5 minutos e nos 2. Galera, essa é a entrada que eu perdi. E depois que eu perdi ela, eu já perdi totalmente o interesse no dia de hoje. Ó, que entradinha interessante. Teria isso aqui de alvo, ó. Olha o alvo desse trade, galera. Você tinha aqui um stop que andou 25 nos 2 minutos e estava confirmado no 5. Um stop de 8,5 pontos para um possível alvo de 16. É um trade 2 para 1 a favor. O alvo tá no 868. Não é 868,5, porque aqui tá marcando 27, não chegou. Perdão. É 868,5, tá? Se tivesse passado dos 50, depois da vírgula já virava 869. Tava aí, já viajei já. Candle 37, vamos ver a máxima. Máxima 868. Todo mundo sabe que se é 868,5 o alvo, eu não vou colocar no 868,5. Eu vou estar meio ponto abaixo, porque para garantir a minha execução, né? Sempre eu tenho que garantir que o preço me execute. Então eu vou garantir como? Colocando o preço aí meio ponto abaixo do alvo, né? Para garantir que eu seja executado. Deu a primeira puxada, né? Primeira puxada aqui andou quase 10 pontos e teria tirado no 0 a 0. Vamos ver aqui, ó. Máxima 52, a compra seria no 52,5. A mínima do candle 35 que fez o pullback na média, ó, 52,5. Teria tirado no 0 a 0 esse trade. Um baita de um trade, né? Um trade muito bem feito. Só que se você protegeu e por obrigação, 10 pontos aí você teria que estar no 0 a 0. Possibilitava uma nova reentrada? Possibilitava uma nova reentrada. Só que você está entrando em um trade que você acabou de sair, né? Que você acabou de sair pagando mais caro, né? Pagando mais caro porque você está comprando a 4 pontos acima, com um alvo menor, né? Dá um alvo mais que 1 para 1 a favor? Dá. Porém, você está tomando um risco maior porque você está comprando o preço já deslocado acima das regiões de máxima desse dia. Então, aí já fica um pouquinho chato de você executar um trade desse. Mas a minha opinião, ao meu olhar, né? Ao meu humilde olhar, o melhor trade do dia de hoje, sem dúvidas, foi esse candle 25, né? Que tinha aí quase 17 pontos de alvo, com stop curto. Mas e depois disso, Rodrigo, você não fez mais nada? Fiz, desliguei o computador e fui fazer outras coisas. Deixa eu só tirar esse preenchimento aqui, que eu tenho um amigo que se ele ver esse negócio preenchido, ele vai falar um monte. Que diz que esse negócio preenchido aqui é do PT. Deus o livre ser do PT esse negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos configurar isso aqui rapidinho, só para poder enxergar, né? Porque nem eu tô enxergando. Marrom, 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 61, tal, 61, vou deixar dessa cor. Beleza. Chique show. Bom, tá ali. Mas daí você não fez nada, Rodrigo, depois disso? Não fiz nada. Desliguei o computador e saí. Primeiro que, compra, não existiu mais compra. Mas por que não existiu mais compra? Tem uma compra lá em cima. Não faço, galera. Por quê? Qualquer coisa que me der acima disso daqui, o próximo, é alto risco. Porque esse cara aqui era meu primeiro alvo. Eu tenho meu primeiro alvo atingido. Só tem um momento que eu consigo pensar em comprar. E qual momento é esse? Se o preço viesse, consolidasse, fizesse um movimento forte, consistente para cima, trabalhasse e fizesse um pullback nessa região. Aí eu pensaria em comprar, né? E fazer um espelhamento, né? Desse meu alvo de 161. Poderia fazer isso aqui, né? Espelhar o alvo lá para cima ou, né, usar o 100% aqui e espelhar uma forma mais conservadora, né? Que é dessa forma aqui, ó, subindo 50% no lugar do 61,
poderia fazer isso também, mas eu não faço, né? Eu não gosto, porque o mercado para mim já, o preço acaba estando esticado, né? Se você pegar daqui no alvo de 161, são 40 pontos, né? Para um dia com volatilidade alta, 40 pontos é pouco. Para um dia com volatilidade baixa, é bastante, né? Entre máxima e mínima. Então, eu ficaria de fora. O que deu depois disso? Deu uma venda, galera. Deu uma venda nesta região aqui, ó, que ela também pode ser observada nos 5 minutos. O que é essa venda? É uma virada de média. Como assim? Fez máxima, forçou, não se manteve, forçou de novo, não se manteve, veio fechar abaixo das médias. Quando você tem uma máxima, forçou, não rompeu, não se manteve, você vai ter o que? Uma virada de média, ó. Olha a média de 20 períodos, como ela vem fazendo exatamente esse movimento, ó. Ela vem fazendo exatamente esse movimento. Você pode pegar dois momentos desse trade. Ou você pega nessa virada de média, ou você pega no pullback que acontece lá na frente. Nesse caso, ele aconteceu aqui no candle 54. Não foi uma posição que desenvolveu a favor. Geralmente acontece de andar muito, né? A gente sabe. Mas não foi nesse caso, porque hoje é um dia bem... foi um dia bem chato, sem volume. Mas ó, vamos ver aqui, ó. Candle 41, stop, 5 pontos. Vamos estopar acima do 40, né? Tá melhor posicionado. Vamos estopar 6,5 pontos esse trade. Como seria minha projeção de Fibo? Seria essa daqui, ó. Meu pivô é o candle 18, tá? Eu posso usar o 38, posso usar o 18 e posso usar o 20 como pivô, tá? Mas por que eu tô preferindo usar o 18? Por conta disso daqui, ó. Se você pegar num tempo maior, ó, você enxerga isso aqui, ó. Pivotou, foi lá testar e aqui rompeu para baixo. Então esse cara aqui, ó, essa região é a região que ele tem que perder para acelerar o movimento de baixa, se tornando o que? O pivô de baixa, né? Aplicar, ok, definir como padrão. Se tornou o pivô de baixa. Então aí o que eu tenho? Eu tenho um trade aqui de 6,5 pontos de stop para um possível alvo de 13. É um trade 2 para 1 a favor, né? É um trade interessante de se fazer. É um trade bem bacana. E depois disso, galera, se você não fez essa entrada, né, do candle, vamos ver aqui. Se você não fez essa entrada do candle 25 e se você não fez a entrada na região aqui do 107, 101, que dá aquele candle dos 5 minutos, não se faz mais nada, né? Sem contar que aqui esse horário de almoço, para um ativo que está chegando perto da rolagem, já é um ativo que não passa tanta segurança, porque ele deixa de ser um ativo sólido e acaba sendo um ativo com mais ruído. Qualquer player que bate um pouquinho mais pesado, qualquer player que toma um pouquinho mais pesado, ele arrasta preço, né? E se você está numa posição aí meio exposto, é a hora que o ativo vai lá e te dá rasteira. Beleza? Bom, isso daqui foi o nosso dia do dólar. Vamos dar uma olhadinha no índice? Vocês sabem que não é um ativo que eu olho tanto, né? Mas para analisar para vocês aqui, eu olho, né? Índice. Primeiro trade do dia, né? Ó, gap de alta, vou pensar o que? Pensar em comprar, né? Candle 15, melhor posição abaixo do candle 15, só o 7. Por quê? Candle 7, olha a virada da média. Candle 7 e Candle 8, Candle 7 foi o candle que fechou acima das médias e Candle 8 fez um pullback de pavio. Daria para se comprar ele? Daria. O que eu vou falar do Candle 15? Se você tomou aqui, Candle 15 tinha tirado no 0 a 0. Ó, fez um movimento aqui de 520 pontos e voltou a tirar no 0 a 0. Se você é um cara que carrega muito, que quer buscar, que quer isso, que aquilo e acaba só protegendo, você dançou, né?
o alvo seria lá na média de 200 períodos, ou essa projeção aqui, ó, que também atingiu, né? Oh meu Deus do céu, esse preenchimento tá me enchendo o saco. Aplicar, definir como padrão, ok, não vai aparecer mais. Ó, pagou também, né? Seria um alvo aqui de 975 pontos, né? Buscando lá 1% de alta. Porém, a gente tem a média de 200 períodos no caminho. Você teria que ou pular fora ou fazer parcial na média de 200 períodos. Então, só recapitulando. Entrada do 7 é o candle a se trabalhar na virada de média. Candle 8 foi um pullback de pavio. Por que um pullback de pavio? O preço faz assim e volta, né? Volta a testar a média e fecha acima. Isso é um pullback de pavio. É um trade que se configura bastante. Por que eu tô olhando 5 minutos? Porque eu pessoalmente operaria 5 minutos no índice com mais frequência do que 2, né? Por quê? Porque o índice é um ativo que tem muito ruído externo. Muita coisa fora do ativo movimenta esse gráfico, né? Movimenta esse preço. Então os 2 minutos podem antecipar muito, né? Não é para mim, tá? Eu tenho alunos que operam 2 minutos do jeito que eu ensinei e se dão bem. Porém, eu, Rodrigo, não gosto, tá? Mas aqui, ó, a gente consegue enxergar melhor aquela entrada do candle 7 e o candle 8, ó. Ela fica muito mais bem desenhada. Média de 200 também tá ali. Candle 38 seria uma compra, um pullback? Seria, mas é um trade de bastante risco. Por quê? Porque ele não veio aqui, deu uma porrada e voltou a fazer pullback. Ele simplesmente perdeu o volume, ficou lateral, foi lá testar a média de 20 períodos e aí ele rejeitou e foi embora, né? Daria para se fazer? Daria para se fazer, mas é um trade de risco. Não é um trade que eu fico confortável de fazer. Aí qual alvo você teria? Você teria essa projeção aqui, ó. Candle 25 seria o candle pivô, né? Aí você teria aqui um stop de 285 pontos mais ou menos para um possível alvo de 750. E a gente pode ver que levou aqui a bagatela de 20, 25, 28 minutos para atingir o alvo, né? Pagou lindamente, né? Pagou lindamente. Eu não gosto desse ativo, né? Para mim é o ativo mais difícil do mundo a se operar. Mas tem gente que adora, né? Eu não gosto muito. Bom, depois disso, galera, a gente enxergou que o índice porrou para cima, né? Entre máxima e mínima aí são míseros 2.500 pontos, batendo aí os 2% de alta, né? Os 2% de alta. E eu não faria nada, né? Acima daquele 161 de Fibo, eu já não faria absolutamente nada, né? Tem operacional nesse 1% aqui também? Tem, galera, tem. Mas isso vai ficar para um outro momento, uma outra curiosidade de vocês. Bom, galera, é o que eu faria nesses dois ativos no dia de hoje. Depois dessas duas entradas que deu no índice, faria a mesma coisa que eu fiz no dólar. Não operaria mais, desligaria o computador. Legal? Então é isso que eu enxergo para o dia de hoje. Bom, como disse, amanhã é rolagem do dólar, então bastante cuidado. Bastante cuidado para se operar. Vai estar um ativo aí sem volume, né? E às vezes dando porrada aí de um lado para o outro aí, pegando-se na curva. Enfim, provavelmente amanhã eu grave o dia de amanhã para vocês. E a gente vai tocando o barco assim. Acompanha lá no Instagram, que eu vou estar passando as novidades que a gente tem. E tem muita coisa bacana, galera. Não é pouca. É muita coisa mesmo. Vocês vão curtir. E não esquece de deixar o likezão nesse vídeo, que vocês me ajudam. Leio todos os comentários, todas as vezes que vocês comentam, interagem, pedem, tiram dúvida. Vocês sabem que eu tô aqui para ajudar, né? No que eu puder. E que espero que esse vídeo agregue valor para vocês. Beleza, galera? Fica com Deus e amanhã tamo junto de volta. Até mais.